Olá, gente! Hoje eu vou voltar de novo lá no Renascimento para falar de um artista que é talvez um grande nêmesis ali do Leonardo da Vinci. Hoje eu vou analisar uma obra do Michelangelo Buonarroti. E a obra que eu vou analisar é um afresco lá da Capela Sistina, que é a grande pintura que ele fez, já que na maioria da parte ele era mais um escultor. Mas esse afresco aqui é muito especial, que é a criação de Adão, que foi feita ali por volta de 1511. E é claro, eu vou começar aqui pela análise visual para a gente decompor aqui essa composição e entender os significados dela. E começando ali pela simetria, a primeira coisa que eu vou ressaltar aqui é que essa obra ela é assimétrica. Então não tem nenhum eixo ali de simetria que divide em dois lados iguais essa composição. E para quem chegou no canal recentemente e ficou um pouco perdido com esses termos, eu tenho uma playlist de glossário que eu estou deixando aqui um link na descrição do vídeo e também um card aqui para vocês olharem depois desse. Mas voltando aqui para a análise, basicamente ele trabalha dois planos compositivos nessa obra, o plano do fundo e o primeiro plano. O plano do fundo aqui nessa composição é basicamente um tom de branco ali, um pouco acinzentado, um pouco azulado, mas ele é um plano do fundo bem chapado num tom de branco. E essa característica faz com que as figuras do primeiro plano se destaquem mais por causa do contraste que elas vão ter com esse plano de fundo chapado, já que elas vão ter mais cor e também formas bem mais complexas. E seguindo então para esse primeiro plano, basicamente aqui a gente consegue fechar visualmente duas formas. Uma forma que está do lado esquerdo na parte inferior e uma forma na parte superior mais posicionada ali para o lado direito. E começando aqui dessa forma do canto inferior esquerdo, ela vai ter basicamente dois momentos compositivos. O que seria o fundo dela ali, que é essa forma ali mais orgânica, com tons de verde, azul e tons terrosos, que está representando aqui um tipo de terra, e a figura humana que está sobrepondo essa forma, que é basicamente o Adão aqui. Olhando para o movimento que essa figura faz, a gente vai ver uma linha ascendente aqui da direita para a esquerda, mas que é quebrada ali no movimento do braço. Esse movimento vai criar também outra diagonal ascendente, só que agora da esquerda para a direita. E já no canto superior do lado direito, a gente vai ter essa segunda forma aqui, que ela vai ser um pouco mais complexa. Dá pra gente dividir ela em três momentos compositivos. Uma forma orgânica no fundo ali, que é predominantemente vermelha, e por isso contrasta bastante com a terra da figura anterior. Várias formas humanas aqui que sobrepõem esse tipo de invólucro vermelho, e a gente lê elas como arcanjos, anjos, e são formas que têm um tom mais claro que o fundo vermelho, mas não chega num rosa muito claro. E o terceiro momento aqui compositivo dessa forma seria essa figura aqui maior, é uma figura humana também. A gente vê que essa figura tem uma barba e ela tem uma roupa bem branca, que contrasta bastante até com o plano do fundo que é branco. Esse branco aqui é mais claro ainda. Essa figura também tem esse movimento ascendente ali da direita para a esquerda, igual o Adão, mas esse movimento, ao invés de ser quebrado, ele é reforçado pelo braço e ele liga essa figura com o Adão. Então a gente tem nessa obra uma diagonal de tensão visual que está contrastando aqui o vermelho e o verde e está fazendo a ligação entre essas duas formas e essas duas figuras. E agora pensando sobre os significados aqui que o Michelangelo trouxe nessa obra, essa é uma obra simbólica e é figurativa. Então ela está representando aqui, através de formas humanas, o que seria o Deus da religião cristã, principalmente a católica, e o que seria a criação do homem, né, do primeiro homem, que é o Adão. Esse é o simbolismo mais claro e direto aqui que a gente lê nessa obra. Mas a gente pode divagar um pouco mais, e existe ali até uma teoria que foi firmada nos anos 90 por um médico que vai encontrar algumas representações de órgãos aqui nessa composição e que talvez tragam uma ressignificação aqui, dizendo que Deus, na verdade, é o nosso cérebro, é a nossa inteligência. Então, basicamente, essa hipótese ela diz que esse invólucro vermelho aqui, onde Deus está dentro, ele tem essa forma de cérebro, né, da biologia, uma forma referente direta ali. Então seria um índice, um tipo de índice ali, meio simbólico desse cérebro.
e o toque entre Deus e Adão seria o homem ganhando a inteligência. Além disso, esse médico, que é o Franklin Mashburger, ele diz também que a roupa ali, como Deus está vestido, ele está usando uma túnica branca, essa roupa ela tem um formato ali de útero, então representaria tanto o nascimento carnal ali do Adão, quanto o nascimento intelectual da humanidade. E quando eu penso no que essa obra me faz sentir, essas obras sacras em gerais, quando elas são tiradas do contexto assim, elas não me causam muita ligação emocional. Eu já estive em algumas catedrais, né, algumas igrejas que tem essas obras e lá você consegue sentir essa sensação de impressionante, achar tudo muito impressionante. Mas quando elas são tiradas assim do contexto, eu não consigo sentir muita emoção. O que me interessa mais nessa obra é justamente pensar sobre esse significado. Porque já que o Michelangelo é desses pintores dessa época ali que começaram a estudar anatomia através dos cadáveres, ele sabia o que ele estava fazendo ali como forma, ele sabia como era a forma de um cérebro. Então me deixa mais intrigado os significados dessa obra do que uma emoção em si. Mas talvez quando eu ver ela pessoalmente, aí eu me sinta impressionado. E agora, contando um pouco da história do Michelangelo, ele, tal qual o Caravaggio, era um dos grandes encrenqueiros ali do Renascimento, e o Michelangelo, como eu falei lá no começo do vídeo, vai arrumar briga com o Leonardo da Vinci. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos começar aqui pela história dele, e ela começa em 1475 lá em Caprese, quando ele nasce. E o Michelangelo, ele atingiu a fama ali enquanto ele ainda estava vivo. Então algumas biografias foram escritas sobre ele e várias delas fantasiam a história. Então dizem que na infância dele a mãe dele caiu do cavalo e protegeu ele e ele sobreviveu. Dizem também que a família pegou uma doença contagiosa e ele sobreviveu, ele não foi contaminado. Também dizem que no mapa astral dele tinha lá uma grande tendência para o sucesso, para a fortuna. Tudo isso foi escrito na época que ele estava vivo, então né, a gente não pode levar isso tão a sério. O que dá para dizer com certeza é que a família dele precisou mudar para Florença, e a família dele vem no histórico de ter construído muito dinheiro e de estar começando a perder. Então o Michelangelo acaba crescendo nesse lar de deterioração econômica, mas isso não vai impedir que o pai dele tenha investido nele, né, para crescer de novo a fortuna da família. E logo cedo, vendo que ele era muito habilidoso, o pai dele coloca ele para estudar. E lá ele vai ensinar, né, gramática, matemática para o Michelangelo, que vai acabar não se interessando tanto por essas coisas e vai usar todo o tempo que ele tinha para desenhar. O pai dele, lógico, no começo se opõe ali bastante a esse caminho de artes ali que ele está seguindo, mas o Michelangelo vai ficando amigo ali e vai frequentando alguns ateliês. E logo cedo ele já vai entrar ali debaixo da proteção dos Medici, que eram grandes mecenas ali da época e impulsionavam as artes. E como ele entra muito novo ali, ele tem um talento muito reconhecido, ele acaba desenvolvendo uma personalidade também um pouco mais arrogante ali, ele fica muito convencido das qualidades artísticas dele. Mas tem uma coisa, ele na verdade não era tão bom pintor, ele se focava principalmente na escultura. Então ele vai fazer a Pietà, ele faz o Davi, e aí ele vai sempre fomentando ali uma rixa com o Leonardo da Vinci, que era ali um dos mais reconhecidos da época dele. Essa rixa chega no ponto deles nunca morarem ali na mesma cidade, um sempre ir evitando o outro, mas acontece um evento muito interessante nela, que os dois são convidados para pintar frente a frente uma parede, né, um afresco, sobre a Batalha de Castina. E o que acontece, no fim das contas, é que eles não terminam essa obra. Nenhum dos dois termina, eles ficam só se provocando, começando, recomeçando, mas nenhum dos dois termina essa obra. E dizem que o afresco da Capela Sistina, no fim das contas, foi uma provocação. Então Michelangelo tinha essa personalidade de sempre responder e tentar se provar em cima de provocações. E como eu falei, ele se especializou mais na escultura, mas uma provocação do Papa levou ele a pintar a Capela da Sistina só para provar que ele conseguiria fazer. Claro que existe aqui um pouco de fantasia em volta dessa história toda, mas essa é um pouco da vida do Michelangelo, que logo mais aparece por aqui de novo e eu complemento mais essa história. Se vocês gostaram do trabalho dele desse vídeo, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais análises visuais. E para quem chegou agora aqui no canal, eu sou designer de produto e aqui eu falo de arte e design.
E lá no meu Instagram eu mostro um pouco do que eu tô criando, do que eu tô desenvolvendo de produto. Então você pode me seguir lá, tem um arroba aqui na tela e um link na descrição do vídeo. E a gente se vê em breve por aqui.